Cristo, a paz do Senhor Jesus, amém? Que culto glorioso, irmãos. Quem já sentiu a presença de Deus aí, dá um glória em nome de Jesus. Irmãos, estou muito feliz mais uma vez estar na casa do Senhor para ministrar a palavra de Deus aqui no altar, diante da casa de Deus, para os irmãos, para as vossas vidas e para a minha vida também. Cumprimento os irmãos internautas em casa, que Deus possa abençoar também a sua vida através dessa palavra de uma maneira sobrenatural. Estou muito feliz hoje, não que eu não estivesse da outra vez que eu preguei, mas estou muito feliz hoje por estar aqui fazendo mais uma vez o que Deus ortogou na minha vida, e também porque ao meio desse culto, quando eu estava ali sentado adorando, o Senhor já confirmou por 2 vezes, aleluia, essa palavra que vai ser ministrada no nosso coração aqui hoje. E eu quero dizer para os irmãos que toda a honra e toda a glória seja sempre para o nosso Senhor Jesus. Amém? Sem mais delongas, irmãos, eu quero ler aqui a passagem bíblica para estarmos pregando a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 6. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aleluia. Creio que é uma palavra muito conhecida dos irmãos, né? Todo mundo, porventura, por mais de 1, 2, 3 vezes já leu esses versículos. Aqui se trata justamente do Sermão do Monte. Os irmãos conhecem ali quando Jesus fica diante daquele povo e começa a ensinar então a verdadeira natureza da oração para aqueles que estavam ouvindo. Então Jesus começa a falar sobre 3 práticas judaicas que haviam naquele momento, naquela época, aleluia, naquele tempo, que era justamente a esmola, a oração e o jejum. E hoje vamos nos ater aqui na parte da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o versículo inicia, Senhor Jesus dizendo: Mas tu, quando orares. Eu estava a meditar nessa palavra e a estudar ela também, aleluia. E eu descobri a palavra, trazendo do original, né, da Bíblia Sagrada, dos escritos do Senhor Jesus, através dos grandes homens de Deus, que esse mas tu, quando orares, ele representa não de uma forma geral. Cristo naquele momento estava diante de uma grande multidão, só que Cristo estava mostrando para eles que a oração, aleluia, a oração com efeito na vida de um cristão não era da maneira como os escribas e fariseus faziam, porque eles faziam em pé, nas sinagogas, em frente de todo o povo, para mostrar o que eles estavam fazendo. Porém, esse não era o verdadeiro intuito que Jesus estava querendo mostrar aqui através desses versículos. Aleluia. Então, quando Jesus começa, mas tu, quando orares, Jesus está se referindo a nós, mas de uma maneira particular. Ou seja, Jesus, como foi dito aqui pelo nosso obreiro Hernandes, está chamando o seu povo para algo mais íntimo. Está chamando o seu povo para algo verdadeiro. Não é nada artificial ou algo que você só faça porque as pessoas estão vendo ou porque você está num tipo de situação que te favorece. Não, não. Era algo mais profundo, algo que era pessoal, de Deus para nós e de nós para Deus. Aleluia. E então o versículo segue dizendo: entra no teu aposento. E é aqui que eu quero fechar aqui e linkar essa palavra aqui juntamente com os irmãos. É aqui que eu quero ministrar a palavra que o Senhor deu, que o Senhor Deus me deu através do Espírito Santo. A palavra, irmão, aposento, em algumas traduções também está escrito quarto. Se nós trazemos do grego, ela é uma palavra exatamente descrita tameion. A palavra vem do grego tameion. Essa palavra, irmão, se nós formos estudar, ela significa, aleluias, um tipo de aposento íntimo, um tipo de aposento interno ali, uma câmara secreta, uma despensa de tesouros, de algo valioso. Isso era algo que havia naquela época e ficava ali mais ou menos no meio, no centro da casa, aleluias, ou no piso térreo. Só que esse lugar, veja bem, para que os irmãos possam entender, esse lugar, ele era diferente de todos os outros lugares da casa. Havia os quartos normalmente, a casa de banho, a sala, enfim, a cozinha, como há na minha e na sua casa também, aleluia. E se não houver, vai haver, em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Irmãos, esse lugar era totalmente reservado. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que ele era separado dos outros lugares. E esse lugar, ele era reservado, ele era preparado para receber algo que era valioso. Veja bem, era um lugar separado, aleluia, era um lugar totalmente reservado, e um lugar que foi feito para guardar coisas preciosas.
para se entregar, se administrar coisas preciosas ali dentro, aleluia. Veja bem e você vai entender a palavra, aleluia. Então, nesse quarto, logo percebemos que não podia entrar qualquer pessoa. Se você tem um local que é reservado e lá, porventura, você guarda algo que tem valor para você, você vai deixar com que qualquer pessoa entre neste lugar? Não, irmãos. Para entrar ali, aleluia, tem que ter autorização. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo, aleluia. E aqui, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que naquela época tinha então esse quarto. Só que também vai nos ensinar o quê? Que nesse local reservado, esse local aqui, isolado dos outros cômodos da casa, era um local onde só se permitia no máximo 2 pessoas entrarem. Uma era o dono daquele quarto, o dono daquela casa e o dono daquele aposento. E o segundo, o administrador daquele lugar. Aleluia. Então aqui com essa palavra nós começamos a entender o que o Senhor já tem falado durante o andamento de todo esse culto aqui, até chegar o momento dessa palavra, aleluia. Meu irmão, o Senhor nosso Deus, Ele é o dono desse quarto, aleluia. E nós, eu e você, somos esses administradores, aleluia. E o Senhor então, aleluia, foi falando ao meu coração através dessa palavra: ei filho, eu estou chamando o meu povo para que eles se retirem do lugar onde eles estão, aleluias, e vão para dentro do quarto, aleluia, dentro do local secreto, porque aquele lugar é o lugar onde eu marquei para poder falar com eles, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, porventura nessa vida hoje, nós temos muita correria, muitas responsabilidades, e coisas que muitas vezes nos distraem daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E Deus então ilustrou essa história para mim. Olha, o dono do quarto, ele está chegando, e esse dono do quarto, aleluia, ele marcou um encontro, e esse encontro foi hoje aqui para mim e para a sua vida. Irmão, veja bem, o Senhor tem tesouros nos céus em suas mãos, e esses tesouros estão sendo preparados sobre medida para a vida de cada um de vocês que estão aqui neste lugar, nessa noite, aleluia. Só que veja bem, tesouros você não entrega de qualquer forma, irmão. E tesouros também você não entrega para qualquer um. Tesouros você entrega somente para aquele ao qual você tem intimidade, aquele que te conhece de tal forma, aleluia, que tem a sua confiança para administrar o seu tesouro. Ei, o Senhor Jesus está falando aqui nessa noite para a sua vida, aleluia. Eu tenho tesouros para entregar na sua mão, mas para que eu entregue na sua mão, você tem que sair de onde você está, se separar, se retirar do público, do povo, das ocasiões, aleluia, das suas responsabilidades, e separar o seu tempo para reservar ele totalmente e exclusivamente diante da minha presença, aleluia. Irmãos, não tem como receber algo de Deus se você não estiver preparado, aleluia, e não tiver a confiança de Deus para poder receber. E o Senhor já tem falado isso hoje aqui, através dos louvores, através das oportunidades, e até mesmo do último louvor que foi louvado pela Levitariane, aleluia. Veja bem, quando o Senhor se revela, nós aprendemos na palavra de Deus que é quando? Quando estamos no secreto, aleluia. É quando ninguém nos vê, que Deus inclina a sua cabeça, olha para nós e fala: agora eu vou falar com ele, aleluia, agora eu vou falar com ela, porque ela agora sim está no local onde eu desejo e reservei para poder falar com ele, aleluia. E a história vai nos dizer, através da Bíblia Sagrada e desse versículo também, que em seguida ele nos manda fechar a porta. Esse fechar a porta nos traz essa ideia, aleluia, nos traz esse entendimento de que tem que ser algo reservado. E eu te pergunto nessa noite, é uma pergunta retórica, irmão, não precisa responder, você vai somente refletir dentro do seu coração. Qual foi a última vez que você fechou a tua porta? Seja onde for, meu irmão, no seu trabalho, no seu quarto, na sua sala, não importa qual seja o cômodo, mas em que momento, quanto tempo faz que você fechou a porta, você se desligou de tudo, se reservou para Deus e desceu diante da presença dele, aleluia, e você se mostrou de forma verdadeira diante da presença dele, para que ele pudesse falar com você. O Senhor Jesus quer entregar tesouros na mão de pessoas aqui nessa noite, meu irmão. Só que Deus não pode entregar tesouros para alguém que não seja o seu administrador pessoal.
Por que, diácono Danilo? Porque além do dono, o dono do tesouro, somente o seu administrador particular de confiança pode ter acesso àquele quarto. Aquele aposento secreto não é acessado por qualquer pessoa, porque Jesus não é qualquer Deus. Jesus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Então exige que nós venhamos nos apresentar da maneira em que o Senhor deseja que nós nos apresentemos. Não é da maneira que nós achamos, irmãos. Não é no tempo que nós achamos que dá. Não é na ocasião que sobrou, então agora eu vou fazer. Não, não. É deixando as ocasiões, é deixando as obrigações, é deixando as suas responsabilidades para se reservar exclusivamente diante da presença do Senhor. Deus ministrou no meu coração através dessa palavra e me mostrou que um bom administrador dos tesouros do seu dono não se afasta do seu dono. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem se afasta, uma hora se torna estranho. Aleluia. Aleluia. E Jesus não trabalha com estranhos, irmãos. Jesus trabalha com quem é fiel. Aleluia. Jesus trabalha com os seus filhos. Aleluia. Porque você não é qualquer um, irmão. Você é filho, você é filha. Aleluia. Então, se porventura você deixou de reservar um tempo para o Senhor, volte hoje em nome de Jesus, porque o Senhor está te dando mais uma oportunidade, aleluia. Meu irmão, Jesus jamais quer ou irá querer se afastar de nós. Entenda isso. Ah, irmão Danilo, mas eu sou assim. Ah, mas eu sou assado. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. Não importa, meu irmão, não interessa. Sabe o que importa de verdade? É se você está disposto a voltar novamente naquele quarto. Aleluia. Independente do que você tenha feito, independente de quem você é, aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque Deus tocou no meu coração. Não é isso aqui não que ganha intimidade com o Senhor. Palavras bonitas, boa eloquência, estudo, não. Não é isso aqui que atrai a presença de Deus, não. O que atrai é isso aqui, irmão, ó. Aleluia, é isso aqui que atrai a presença do Senhor, aleluia. E você não precisa ser bonitão, bonitona não, para colocar o joelho no chão e falar com o Pai, não. Deus grande e poderoso. Olha para você aí agora, você tem 2 joelhos, mesmo que não seja tão bonito, irmãos, igual os meus não são. Mas se você tem 2 joelhos e eles estão bons e dá para ajoelhar, aleluia, é disso que você precisa para entrar na câmara secreta de novo e se preparar para receber os tesouros que Deus está preparando para entregar na sua vida. Sabe por que tudo isso é na câmara secreta? É ali no secreto? É afastado de todo mundo? Aleluia. O final do versículo diz que e Deus te recompensará. E aí nós entendemos, porque a recompensa de Deus, para mim e para a sua vida, não é por aquilo que você apresenta diante dos homens. Os irmãos estão entendendo? É por aquilo que você apresenta diante de Deus. Aleluia. É isso que faz a diferença, irmão. Não importa se aqui estão te vendo. O que importa, aleluia, é se os olhos do grande Deus estão te vendo naquele particular, aleluia. Aquele lá, sabe? Aquele que ninguém sabe, só você e o Pai conhecem, aleluia. É aquele lugar onde você entra, se desliga de tudo, e você fecha e tranca a porta. Sabe por quê? Porque lá não pode entrar ninguém, além de você e o Pai. É um local que é reservado somente para você e Ele. Olha que dádiva que Deus dá para nós. Deus está falando com corações aqui nessa noite. Ei filho, ei filha, lembra daquele local reservado? Lembra? Lá onde entrava só eu e você? Não entrava mais ninguém? Não entrava problema, não entrava doença, não entrava inimizade, não entrava inimigos, não entrava seta, não entrava nada. Era somente você e Deus, meu irmão.
você e Deus. E é ali onde você se derrama e se entrega. E é nessa hora que Deus vê quem você é de verdade. E vê que a sua atitude é sincera. Quando você se derrama diante da presença dEle. Então nesse momento é onde Ele começa a preparar os tesouros. Aleluia. Aí você diz assim, mas diácono Danilo, pode ser como eu aqui hoje. Hoje eu sou um diácono. Eu sou um presbítero, evangelista. Eu sou um pastor há 10, 20 anos. Ô Danilo, eu tenho a presença de Deus, eu sou usado por Deus. Amém, irmão, glória a Deus por isso. E é verdade. Só que sabe o que Deus está dizendo e me ensinou através dessa palavra? Aleluia. É que eu e você podemos até ser limitados, mas os tesouros de Deus não têm fim, meu irmão. Você está entendendo? O que Deus tem para você não tem fim. E não importa o nível em qual você esteja, aleluia. Não importa o lugar, o que você veste, ou a posição eclesiástica que você ocupe, aleluia. Deus está te dizendo, continue reservando um momento no secreto, aleluia. Porque os meus tesouros não acabaram, meu filho. Ei, minha filha, os meus tesouros ainda não acabaram. Você não está falando com qualquer dono, aleluias. Você está falando, aleluia, com o maior dono de tudo, de todas as bênçãos que podem ser derramadas sobre a nossa vida, sobre a face dessa terra. Eu e você, com a nossa mente humana, pode pensar que por um determinado tempo, em uma certa fase da nossa vida, as coisas podem ter se estabilizado. Olha, cheguei aqui, tá bom, é bênção. Eu estou pregando, aleluias. Eu estou louvando, eu estou exaltando o nome do Senhor, eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou buscando, aleluia. Sabe o que o Senhor manda dizer para você? Pregue mais, aleluia. Busque mais, aleluia. Ore mais, aleluia. Interceda mais, aleluia. Se derrame mais, irmão. Não há limite. As bênçãos do Senhor para mim e a sua vida não tem limite. Porque quem está mandando, aleluia, é o dono de tudo. É o Senhor quem determina por quanto tempo e de qual maneira Ele vai te usar. Não somos eu e você. Então cabe a mim e a você estar preparado e no local exato e marcado pelo Senhor, para que quando Ele venha com esses tesouros, você esteja com a mão aberta e aprenda, aleluias, a receber e usar os tesouros que Deus está colocando na sua mão. E olha só que engraçado, um senhorio da sua casa, tendo um local reservado para guardar o seu tesouro, e tendo ali uma pessoa de confiança, da sua maior confiança para administrar esse bem, ele, falando numa visão humana, ele vai entregar esse tesouro e esse administrador vai guardar esse tesouro. Só que olha só, com o Senhor Jesus é diferente. O Senhor Jesus tem os tesouros, Ele marca o local exato com você. Se você comparecer nesse local, você não vai só receber, meu irmão, você vai administrar esse tesouro. Como assim, irmão Danilo? Esse tesouro é diferente, irmãos. Ele gera frutos, sabe por quê? Porque ele vai multiplicando nas suas mãos, aleluia. Esses são os dons que Deus vai entregando para você. Esses são os dons que Deus confiou sobre a sua vida, para que no momento certo, o momento que é de agrado do Senhor, que Ele determinou, Ele venha te usar na face dessa terra. E sabe como é a multiplicação desse tesouro? É quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, e isso começa a edificar vidas, aleluia, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja onde for, os tesouros bem administrados, recebidos pelo Senhor, no secreto, aleluia, aleluia, quando você estiver no público, eles irão gerar fruto. Você está entendendo como os tesouros de Deus são diferentes? Aleluia. Só que eu e você temos que estar no secreto. Temos que estar no secreto. Ah, mas eu separo um secreto ali, um momento para Deus, irmão Danilo. Só eu e Deus. Só eu e Deus. Eu faço isso fixo. 2, 5, 10, 20 vezes ao ano. Meu irmão, é pouco. Aleluia. O Senhor ministrava no meu coração dizendo que é pouco. É pouco. O Senhor quer mais, aleluia. O Senhor quer mais, Ele quer mais, aleluia. Ele quer mais de mim, de você, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus não quer te usar só 20 vezes no ano. Deus não quer te usar só 100, 200 vezes no ano. Deus quer te usar todos os dias, meu irmão. Deus quer derramar a graça e a unção dEle sobre você, é todos os dias, aleluia. Não tem limites, meu irmão. Basta que você
Entre no quarto, entre nessa câmara secreta, essa despensa do tesouro, e se dedique, se abra o seu coração, se derrame na presença de Deus quando você estiver lá dentro. Mas eu sou assim, eu sou assado, mas eu sou grande, mas eu sou pequeno. Não importa. O que importa, aleluia, é se você está fazendo o que o Senhor está te ordenando a fazer hoje. Aleluia. Porque o Senhor manda te dizer para o teu coração, se você começar a fazer isso novamente a partir de hoje, aleluia, muitas coisas vão mudar na sua vida. E vão mudar para melhor. Só que eu aqui não estou te pregando, Deus pode te dar também, se for da vontade dEle, mas eu não estou pregando aqui que Deus vai te dar amanhã, o mês que vem, um carro, uma casa nova, meu irmão, fazendas e não sei o que mais, não. O que a gente está falando aqui é espiritual, aleluia, não é material, porque tudo que Deus falou aqui no andamento desse culto foi espiritual, não foi material, aleluia. Quando Ele chama o seu povo para entregar os seus tesouros, aleluia, tem que ser aquilo que só Ele pode dar, irmão. Você está entendendo? Mas o Senhor também pode me dar algo material bom? Pode. Como você também pode trabalhar e buscar e correr atrás com suas próprias mãos. Mas não é para isso que Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje para te dar uma coisa que somente Ele pode te dar, aleluia. Você não vai achar em nenhum outro lugar, meu irmão, nenhum outro cômodo da casa, em nenhuma outra área da sua vida, aleluia, seja onde for, seja em qual local for, seja em qual posição você estiver, você não vai achar em nenhum outro lugar, a não ser no secreto, no particular, diante da presença de Deus. É isso que Ele quer de mim e de você. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar só para a correria, só para as responsabilidades, só para aquilo que você tem que fazer, porque você é isso, porque você é aquilo. Não é isso que Deus está te chamando para fazer hoje. Deus está te dizendo, independente de qual seja a sua correria, a sua responsabilidade, ou do cargo que você exerça, aleluia, não é isso que eu estou falando com você, meu filho. Sabe o que eu estou falando? Vem diante da minha presença, aleluia, que você vai ver que aonde você está e o que você tem hoje, ainda é pouco porque eu vou fazer na sua vida ainda, aleluia. Isso vem de Deus, irmão, não vem de mim, não vem de nós, porque eu e você não podemos entregar nada, nada, tudo vem do Pai, aleluia, só que para isso precisa que nós nos retiremos, entendeu? Nós viemos desaparecer, porque aí o Senhor começa a aparecer, pastor Romeu, porque Deus trabalha diferente dos homens, Deus não é o ser humano. O ser humano aparece quando está diante de determinadas situações ou de certas pessoas. Porém, o Senhor Jesus aparece quando você desaparece, aleluia. Quando eu desapareço, aí é o momento que Ele entra em cena, aleluia. Porque de outra forma, se for o contrário, meu irmão, eu começar a aparecer demais, o Senhor se retira. Ei, filho, então é assim? Você acha que somente com suas mãos você pode ir? Então vai. É com a grande inteligência, eloquência que está dentro da sua mente, você acha que vai mais longe? Então vai. Mas lá na frente, não importa se você vai longe ou perto, você vai perceber que de nada adianta caminhar se não for comigo ao seu lado, aleluia. Se não for a minha proteção, a minha graça sobre você, se não for o meu amor incondicional, como foi dito aqui, sobre a sua vida todos os dias. Porque por mais que você erre, ou por mais que você ache que você não pode continuar mais, ou que você não merece continuar, Jesus vem e te diz novamente, ei, continua, aleluia, continua, aleluia, continua, aleluia, porque eu ainda vou te usar. Eu ainda tenho mais para entregar para você. Só que não é de qualquer maneira, você não pode vir até mim, aleluia, de qualquer forma. Desce na presença, meu irmão. Busca a minha face no momento em que ninguém vê. Porque na hora que todos estiverem te vendo, eu vou te levantar e vou te usar. E vai ser para edificar vidas, assim como eu edifico a sua, aleluia. Nós somos ferramenta nas mãos de Deus. E essas ferramentas vão trabalhando com os tesouros que Deus entrega em nossas mãos. E isso tem que ser bem administrado, porque se não houver uma boa administração, obreiro Hernani, o tesouro não multiplica. Está entendendo?
Aleluia. Ele só multiplica se o administrador pessoal do seu Senhor, o dono do tesouro, souber administrar. Presbítero Josué. Porque aí é onde as bênçãos de Deus começam a vir sobre a minha e a sua vida, e você começa a caminhar e começa a perceber que enquanto esse Deus grande e poderoso estiver à sua frente e a sua comunhão estiver intimamente ligada a Ele, nada, nem ninguém e nenhuma circunstância vai poder parar você diante da presença do Senhor. É isso que Ele tem para mim e para você. E não pense que não tem coisa nova, porque tem coisa nova. Jesus está preparando. Então se ponha na posição, aleluia, se coloca diante da face dele, se derrama no secreto para ele, aí ele vai te mostrar as coisas novas que ele tem preparado para entregar nas suas mãos, aleluia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E foi até aqui, irmãos, que Deus me deu nessa noite para entregar para a tua igreja e para a minha vida também. E eu mais uma vez peço a você, aleluia, vá lá naquele local que você sempre ia, para reservar um momento só para Ele, e você vai ver quão grandes são as coisas que Deus vai fazer sobre a sua vida e sobre todos aqueles que estiverem ao seu redor, amém? Aleluia. E essa é a palavra que o Senhor entregou no meu coração, e desde já eu encerro aqui, e quero agradecer a minha rica oportunidade, primeiramente a Deus, também ao nosso pastor presidente, pastor Abraão, pastor Sânzio, nosso pastor local e a toda a igreja. Que Deus assim continue falando através do Espírito Santo no coração de cada um de vocês. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.